E sejam muito bem-vindos a mais uma exploração profunda. É sempre um privilégio contar com a companhia de quem nos ouve para, investigar essas ideias que muitas vezes passam super despercebidas na nossa correria do dia a dia. Com certeza. Olá para todo mundo que está escutando. E, bom, hoje o nosso ponto de partida é no mínimo inusitado, mas eu garanto que tem uma riqueza imensa. Uhum. Nós vamos analisar um conjunto de notas de aula. Notas de aula e textos didáticos de ensino religioso. Isso, direcionados para o 9º ano. Exatamente, feitos para estudantes ali do 9º ano, baseados num livro chamado Crescer com Alegria e Fé. E pode parecer curioso a gente focar nisso, né? Muito. Mas a nossa missão aqui é investigar como a humanidade tem buscado, ao longo de milênios, dar algum sentido para a vida. E, mais do que isso, a gente vai tentar entender por que a defesa da dignidade humana, que é o ponto central ali, atua como uma espécie de espinha dorsal. Sim, um fio condutor. Isso, um fio condutor que acaba unindo desde crenças muito antigas e filosofias super complexas até os nossos dilemas modernos mais urgentes. É muito interessante observar materiais feitos para adolescentes, mas com um olhar adulto, sabe? Nossa, sem dúvida. É um exercício fascinante revisitar esses conceitos basilares. Antes da gente avançar por essa cronologia toda e por essas reflexões, acho que vale a pena a gente fazer um rápido aviso de imparcialidade. Ah, sim, fundamental. E só para alinhar as expectativas de quem acompanha a nossa análise de hoje. Como o nosso material de base é esse texto didático escolar específico, os recortes históricos, as visões religiosas e até aquela linha do tempo cronológica que a gente vai abordar daqui a pouco, tudo isso reflete estritamente o conteúdo dessas notas de aula. Exato. A gente não está aqui para validar nada. Pois é, a nossa intenção não é de forma alguma endossar pontos de vista teológicos particulares ou cravar datas que a gente sabe muito bem que são alvo de longos debates acadêmicos. Nossa, bota longos nisso. Com certeza. O que nós vamos fazer é relatar de forma totalmente imparcial as narrativas que estão ali naqueles textos. A ideia é extrair o que elas nos dizem sobre a natureza humana, as nossas fragilidades e a nossa busca por propósito. Perfeito. Então, vamos desvendar isso. O texto começa exatamente pelo ponto de partida de, qualquer crise existencial que se preze. As grandes perguntas. As grandes perguntas. Quem sou eu? De onde eu vim? O que é o bem e o que é o mal? Uhum. E é muito curioso, notar que jovens de 14 anos estão ali, numa sala de aula, lidando com as exatas mesmas angústias que tiravam o sono de um Sócrates, ou de um Agostinho, de um Nietzsche. É a condição humana básica. Sim. E para organizar essa tempestade de dúvidas, as notas de aula dividem as respostas que a humanidade encontrou em duas vias principais. A primeira seria a via das crenças religiosas, que são aquelas fundamentadas na fé no sagrado. Exatamente. O sagrado sendo entendido ali como a figura de Deus, ou um panteão de deuses, ou até forças espirituais da natureza. A via religiosa, segundo o texto, geralmente traz com ela uma bagagem de rituais, o estudo de textos que são considerados sagrados e, claro, a convivência em uma comunidade de fé. Aquela coisa de pertencer a um grupo. Isso, e um conjunto de valores morais que derivam dessa mesma crença. É, no fim das contas, uma forma estruturada de dar ordem ao caos do mundo. E a segunda via apontada pelo material é a das filosofias de vida. Que vai por outro caminho. Exato. Nesse caso, as bússolas não são necessariamente o sagrado ou alguma revelação divina. A bússola é a razão, a reflexão lógica e os valores puramente humanos. Uhum. É uma abordagem que orienta as escolhas éticas das pessoas e que, o texto deixa claro, pode existir tanto de forma paralela à religião, quanto na ausência total dela. Muitas vezes é uma jornada bem mais individualizada do que aquela vivência comunitária de uma igreja, por exemplo. E sabe, o que me chamou muito a atenção nessas notas de aula, e eu acho isso genial para quem está no 9º ano, é que o texto não tenta criar uma competição entre a fé e a razão. Verdade. Eles não colocam como coisas opostas. Não colocam. Eles colocam essas duas abordagens meio que lado a lado para destacar a semelhança fundamental entre elas, que é o quê?
ambas buscam desesperadamente dar sentido à vida. Sim. Independentemente da pessoa estar lá acendendo um incenso num altar budista ou participando de uma missa, ou, sei lá, lendo um ensaio existencialista tomando um café. O impulso original é o mesmíssimo. Todo mundo quer preencher o vazio. Que a raiz da busca é a mesma, o respeito às diferenças, ele deixa de ser só uma regrinha de etiqueta social. De ser só educado, né? Pois é, e passa a ser uma necessidade empática real. Porque respeitar o outro é vital, já que, no fundo, todo ser humano está navegando nesse mesmo mar escuro. Todo mundo tentando encontrar significado para a própria existência. Tentando entender o próprio sofrimento. Exatamente. Reconhecer que aquele ritual que talvez pareça muito estranho aos nossos olhos é só a tentativa de uma outra pessoa de responder à mesma angústia que nós também sentimos. Esse é o primeiro passo para uma sociedade que tolera as diferenças. Falando em navegar, as anotações propõem uma viagem no tempo que é, olha, impressionante. Eles trazem um mapa da fé humana que tenta organizar todos esses milênios de busca em marcos cronológicos. É bem ambicioso. Muito ousado. Uma visão super panorâmica. O material coloca o ponto de partida lá atrás, no ano de 4000 a.C. Isso. E eles agrupam ali o surgimento das religiões ancestrais africanas, junto com as tradições indígenas das Américas e da Austrália, e também as antigas tradições asiáticas. Tudo nesse mesmo balaio inicial. Tudo no marco de 4000 a.C. E logo depois, avançando um pouco, eles chegam em 2700 a.C. Que é a parte do Egito, certo? Certo. Eles marcam ali a influência monumental da civilização egípcia, com toda aquela cosmologia complexa envolvendo a vida, a morte, a famosa jornada da alma. Nossa, sim. Mas o agrupamento mais instigante que o texto faz e que chama muita atenção ocorre na marca do ano 2000 a.C. Esse bloco gigantesco. É impressionante. As notas reúnem nessa mesma época o desenvolvimento do panteão grego, do hinduísmo, do budismo, do judaísmo e do islamismo. Tudo em 2000 a.C. é um bloco enorme de tradições, com origens e teologias tão diferentes, todas agrupadas na marca de 2 milênios antes da Era Comum. Sim. E, obviamente, como a gente avisou no começo, os historiadores com certeza debateriam a precisão milimétrica dessa aglomeração. Mas, narrativamente, pensando em quem está numa sala de aula, isso cria uma sensação muito clara de que a antiguidade foi uma era de absoluta efervescência espiritual. Sem dúvida. Mostra que a humanidade estava em diversas partes do globo, simultaneamente consolidando as suas narrativas fundamentais. E aí o material dá um salto e chega ao ano 33 depois de Cristo, introduzindo o cristianismo. E a partir desse ponto, é interessante notar que a linha do tempo abandona um pouco aquelas outras tradições. Foca totalmente na Europa e no cristianismo. Exato. Foca na complexa fragmentação cristã. Sim, e a partir do século XVI, a gente vê uma verdadeira explosão de ramificações no texto. Eles apontam o ano de 1504 com a consolidação da Igreja Ortodoxa e logo em seguida aquele grande cisma de 1517 com a Reforma Protestante. O movimento do Lutero. Isso, o luteranismo na Alemanha em 1517. A árvore cristã se divide muito rápido, e o que é interessante analisar aqui é como cada uma dessas divisões representava a tentativa de um grupo específico de redefinir a sua relação com o divino e com o poder temporal também. Claro, tinha muita política envolvida. Muita. Como o anglicanismo, por exemplo, que o texto cita como moldado pelas necessidades políticas do rei Henrique VIII na Inglaterra, ali em 1534, ou o calvinismo na Suíça em 1536. E o texto não para por aí. E se conectarmos isso ao panorama geral, o objetivo dessa cronologia não é obrigar ninguém a decorar datas de fundação de igreja. Ufa, ainda bem. Pois é, o texto usa essa linha do tempo que culmina ali com a cristianização do Brasil pelo processo de colonização para provar um ponto sociológico crucial. As crenças nunca ficaram restritas ao interior dos templos ou aquelas montanhas isoladas. Elas foram para a rua. Elas ditaram guerras, inspiraram tratados de paz, justificaram reinados e derrubaram impérios inteiros. Elas marcaram e continuam moldando o desenvolvimento político e cultural da humanidade. A história de quem nós somos
é inseparável da história daquilo em que a gente escolheu acreditar. Sensacional. E isso nos traz diretamente para o alicerce de tudo que a gente está discutindo. O texto aponta que, se a gente olhar debaixo dessas camadas todas de dogmas e de rituais, o verdadeiro núcleo dessas tradições deveria ser a dignidade humana. É o ponto central deles. Eles são bem categóricos. A dignidade humana é o valor inegociável supremo. E para dar peso a essa ideia, o material resgata algumas histórias muito poderosas. A primeira delas vem da mitologia grega, o famoso mito do titã Prometeu. Ah, sim. E a escolha do mito de Prometeu ilustra perfeitamente essa busca pela emancipação, não é? Prometeu é aquela figura que desafia a autoridade máxima, desafia o próprio Zeus, em defesa de uma humanidade que, até então, era vista como frágil e vulnerável. Ele vai lá e rouba o fogo. Rouba o fogo dos deuses e entrega aos humanos. E o texto faz um ótimo trabalho ao explicar que esse fogo não é apenas o calor físico, não é só a capacidade de assar uma carne no final do dia. Não é um acendedor gigante. Não. O fogo aqui é a grande metáfora para o conhecimento, a razão e a sabedoria. É a centelha da consciência. Precisamente, é aquele dom que permite à humanidade sair de um estado meio passivo e animalesco para se tornar arquiteta do seu próprio destino. O ser humano passa a ser capaz de superar limitações, construir abrigos, desenvolver culturas e tecnologias. O conhecimento é o que garante a dignidade frente aos caprichos da natureza. E do mito de Prometeu, a coisa muda de figura. As notas dão um salto para outra narrativa. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. A gente sai da Grécia Antiga e entra no primeiro livro de Reis, lá na Bíblia, nos capítulos 16 a 19. Onde temos a história de Elias. Sim, acompanhamos o embate frontal entre o profeta Elias e os profetas do deus cananeu El-Baal, que era cultuado como o deus das tempestades e das chuvas. O cenário descrito pelo material é completamente desolador. É uma sociedade em colapso. Exato. Sob o comando ali do rei Acabe e da rainha Jezabel, o povo simplesmente abandonou suas tradições e mergulhou num sistema de corrupção extrema. O texto descreve uma situação em que o desespero das pessoas por colheitas férteis, lembrando que a chuva era questão de sobrevivência, levou todo mundo a aceitar a idolatria, a imoralidade e, o que é o extremo mais sombrio de todos, o sacrifício humano. Sim, matar pessoas para conseguir chuva. Eles acreditavam que o deus das tempestades precisava ser apaziguado com sangue humano para enviar a água. É exatamente nesse contexto de profunda degradação que o profeta Elias entra como uma voz de confronto. E o confronto acontece de forma bem cinematográfica do famoso desafio dos altares. Sim, o desafio do fogo. E Elias propõe ver qual divindade responderia ao sacrifício de um animal enviando fogo do céu. E Elias vence. O fogo consome a sua oferta, humilhando publicamente aqueles profetas de Baal. Mas é importante notar a análise que o texto faz disso. O que as notas de aula destacam não é o milagre em si, a pirotecnia da coisa. O grande ensinamento dessa passagem é que a verdadeira providência, a força da vida, não exige o sangue de seres humanos. Não pede o sacrifício daquilo que é mais sagrado. Exato. A ideia é mostrar que o objetivo ali era resgatar a dignidade que estava sendo completamente pisoteada por um sistema cruel. É um contraste absoluto entre um sistema que coisifica a vida humana tratando pessoas como moeda de troca para obter vantagens climáticas e a mensagem de que a vida tem um valor intocável. A intervenção de Elias, no fim das contas, é uma baita de uma denúncia social. Ele prova que a verdadeira relação com o divino tem que libertar e proteger a existência e não oprimir. Mas o custo de confrontar o sistema, como sempre, é altíssimo. É altíssimo. E é nessa parte da história que eu achei a abordagem das notas de aula mais brilhante, porque eles trazem a narrativa épica para a nossa realidade emocional de hoje. A questão da exaustão dele. Isso. Depois de vencer os profetas, Elias é jurado de morte pela rainha Jezabel. Ele precisa fugir correndo para o deserto. E ali no deserto, longe daquela adrenalina toda da vitória, a conta da pressão chega. O grande herói inabalável sofre um colapso. Ele fica exausto, fica deprimido, perde completamente a vontade de viver. É o que hoje a gente chamaria de um burnout profundo. Muito reconfortante
ver um material didático abordar essa vulnerabilidade com tanta clareza. Porque normalmente a gente lê essas histórias imaginando pessoas de ferro, com uma força inesgotável. Mas o texto faz questão de mostrar que o mensageiro não é imune ao peso da própria mensagem. Elias está quebrado. Totalmente sem forças. E a forma como a dignidade dele é restaurada é muito bela justamente pela simplicidade. Não há nenhum show pirotécnico dessa vez. Deus não envia exércitos com espadas de fogo para animar o profeta. O texto narra que um anjo simplesmente se aproxima e traz coisas muito básicas. Um pão assado nas pedras e um jarro d'água. O cuidado com o básico, comida e água. Sim, antes de cobrar qualquer postura heróica de novo, é preciso comer e dormir. O corpo físico tem limites que precisam ser respeitados. É um reconhecimento de que a saúde mental e física é a base real da dignidade. Com certeza. O anjo cuida das necessidades básicas do Elias para que só então ele consiga se levantar, caminhar até o Monte Horebe e se abrigar numa caverna. E é dentro dessa caverna que ocorre, talvez, um dos diálogos mais reflexivos de todo o material que a gente analisou. Quando vem a pergunta... A pergunta divina. O que você está fazendo aqui, Elias? E ele desabafa. Elias coloca para fora todo o seu medo, a sua sensação de isolamento, achando que ele era o último sobrevivente de uma causa que já estava perdida. E a resposta para esse desespero é muito emblemática. Há uma nova exibição de forças da natureza, mas bem diferente daquela do altar. Primeiro passa um vento absurdamente forte, daqueles que racham as montanhas. E o que é fascinante aqui é a quebra total de expectativa. A gente espera que a resposta venha através do poder destrutivo de novo, mas as notas enfatizam repetidamente. A voz não estava no vento. Depois do vento, vem um terremoto que sacode tudo. Mas a voz também não estava no terremoto. E em seguida um fogo avassalador. E mais uma vez, não era ali. E depois de todo esse espetáculo ensurdecedor de fúria, o que se aproxima é apenas uma brisa suave e tranquila. É só nessa sutileza que Elias finalmente encontra a presença e a resposta de que ele precisava. E essa oposição entre o caos absoluto e a brisa suave é uma metáfora tão atual, não acha? Absurdamente atual. É na calmaria que Elias recebe o conforto de saber que ele não está sozinho no mundo, que existem outras 7.000 pessoas que não se dobraram à corrupção da rainha. Ele ganha uma nova missão: sair da caverna, voltar para o mundo e ungir líderes novos que tragam justiça para a sociedade. Mas tem um detalhe aí. A exigência de ouvir uma brisa suave em um mundo como o nosso, e o material faz essa ponte muito bem, soa quase como um desafio impossível hoje em dia. E é exatamente esse o ponto que o texto procura instigar nos estudantes. Se a sabedoria e a direção costumam vir em frequências mais baixas, em momentos de introspecção e serenidade, como é que a gente vai ouvir isso se estamos o tempo todo cercados por barulho? É praticamente impossível, a gente vive numa fábrica de terremotos. Exatamente. A sociedade moderna é uma fábrica de ventos fortes e terremotos diários. É a cultura do excesso de trabalho, do consumo frenético, das notificações apitando o tempo todo no celular. A lição dessa caverna sugere que o silêncio interior não é algo que acontece por um acaso mágico. Ele precisa ser ativamente cultivado, senão a gente vai viver isolado e ensurdecido pelo nosso próprio ruído. Então, o que tudo isso significa na prática? Como é que a gente pega a história de Prometeu, dos anabatistas pacifistas, de um profeta exausto num deserto e transforma isso em algo prático para quem está nos ouvindo hoje? E as notas de aula fazem essa ponte maravilhosa para o presente. Eles propõem um exercício prático. Sim, eles perguntam: se os profetas andassem pelas ruas hoje, o que eles diriam sobre as nossas crises atuais? Porque a lista de problemas que o material enumera é dura de encarar. Violência, feminicídio, tráfico humano, racismo, poluição, fome. A lista é longa. E para responder a isso, o material disseca a anatomia do que significa ser um profeta nos dias de hoje.
E eles deixam claro que não é no sentido místico de adivinhar o futuro, mas sim no sentido social de ser um agente de transformação. O texto lista 5 características bem práticas de um profeta moderno. Vamos a elas. Suave para ouvir a sabedoria. Segundo, ele denuncia as injustiças, apontando o dedo para o que está claramente errado. Terceiro, ele anuncia a esperança, propondo que a realidade não só pode, como deve ser consertada. Quarto, ele age com coragem. Ele enfrenta os sistemas que oprimem as pessoas, assim como Elias enfrentou o rei. Exato. E a quinta característica, que talvez seja a mais contundente de todo o material estudado, o profeta não se omite. Esse foco na omissão, para mim, é o ponto alto. As notas argumentam de uma forma muito incisiva que a omissão não é simplesmente a ausência de uma atitude. Eles dizem que a omissão é, na verdade, uma atitude em si mesma. É uma escolha que você faz. Com certeza. Ficar calado quando a dignidade da outra pessoa está sendo atacada é uma forma ativa de permitir que a injustiça continue acontecendo. E as notas levantam aquela pergunta super provocativa. Por que a omissão é um atentado contra a vida? E a resposta deles é direta, porque a omissão é a cumplicidade silenciosa. E é notável que o material expanda o conceito de vida para muito além apenas do ser humano. O texto afirma que nós falhamos com a dignidade quando permitimos a exploração predatória da natureza, por exemplo. Quando ignoramos a poluição, Sim, quando ignoramos o sofrimento animal ou a poluição que acaba resultando naquelas inundações horríveis que desabrigam comunidades inteiras. A omissão diante da destruição ambiental ou da violência sistêmica é vista aqui, pelos autores do texto, não apenas como uma covardia, mas como uma afronta à dignidade de toda a criação. é um chamado muito forte para que a gente saia da arquibancada da vida, né? A conclusão que essas anotações de aula trazem é que todo mundo é chamado a ser protagonista da sua época. A defesa da dignidade não pode ser um trabalho que a gente terceiriza para grandes heróis ou para santos. É uma prática diária, construída nas escolhas pequenas e grandes que a gente faz todo dia. É o reconhecimento de que esses problemas complexos que nós enfrentamos desde a desigualdade crônica até o colapso do clima só vão começar a recuar quando as pessoas comuns decidirem que a justiça e a esperança valem o esforço daquele confronto diário. A história humana, como a gente viu lá naquela longa linha do tempo do começo, é moldada justamente pelas pessoas que decidiram sair de suas cavernas para agir. É isso. E assim a gente vai chegando ao fim da nossa longa exploração de hoje. Passamos por muita coisa. Refletimos sobre como essas crenças milenares e filosofias de vida convergem na tentativa de dar algum sentido aos nossos dias. Navegamos por aquele mapa histórico imenso que mostrou que a espiritualidade e a razão caminharam juntas para moldar o nosso mundo. Vimos também a metáfora do fogo de Prometeu. Sim, o conhecimento que emancipa o ser humano. E vimos aquele cuidado tão sensível com as nossas vulnerabilidades. O pão e água que Elias recebeu antes de continuar a caminhada. E claro, a gente reafirmou que a dignidade da vida exige que a gente abandone o silêncio confortável da omissão. Bom, como pensamento final, eu gostaria de deixar uma provocação para quem nos ouve, uma que ecoa diretamente a história lá do Monte Horebe. Por favor. Se as grandes respostas, a sabedoria profunda e a nossa verdadeira vocação costumam se manifestar como uma brisa suave e tranquila, será que essa nossa obsessão atual em criar tempestades nas redes sociais, provocar terremotos em debates superpolarizados e ficar alimentando a fúria virtual não é exatamente o que nos impede de encontrar o sentido das coisas? A sociedade do espetáculo barulhento talvez seja a armadilha mais perfeita já criada para manter todo mundo exausto, omisso e trancado nas suas próprias cavernas de ansiedade. O grande desafio contemporâneo talvez seja descobrir como construir e cultivar essa caverna de silêncio e escuta interior bem no meio do nosso caos metropolitano. Uau! Essa é uma reflexão que com certeza vai ficar reverberando por um bom tempo por aqui. Olha, quero agradecer demais a cada pessoa que nos emprestou os ouvidos e atenção para esse mergulho tão filosófico e histórico de hoje. É essa curiosidade compartilhada que faz cada análise nossa valer a pena.
Continuem questionando o mundo ao redor de vocês, cultivem as suas brisas suaves e, principalmente, não tenham medo de agir quando a dignidade da vida exigir a voz que vocês têm. Um forte abraço a todo mundo que nos acompanhou e nós encerramos por aqui a nossa exploração.